Bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no podcast da OAB do Espírito Santo, onde vamos entrevistar os 23 candidatos a desembargador ou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Hoje eu tenho a honra de receber o querido amigo Fabiano Cabral Dias. Seja muito bem-vindo, doutor Fabiano. Eu que agradeço e me sinto honrado em estar aqui conversando com o senhor, presidente. É uma oportunidade ímpar na minha vida e é uma forma também que eu possa me expressar os meus anseios para a advocacia e o porquê que eu estou nessa caminhada. Agradeço por demais o convite e lhe dou os parabéns por tal iniciativa. Como sempre, um democrata. Se você me autorizar a te chamar de você, eu gostaria que você me chamasse de Ótimo. você também. O que você acha? Melhor. Fechado? Combinado. Fechado? Excelente. Combinado, então. A gente Afinal, já está com uma certa idade, mas exato. somos amigos. Somos amigos de longa data. Inclusive, a minha primeira ação foi contra um cliente seu, eu acho. Sim, não sei se você se lembra disso. Foi de uma telefônica. ATL Hall. ATL Isso tem Hall. quantos anos, Fabiano? Olha, isso que tem para mais de 20 anos. O tempo passa rápido, né? O tempo voa, você né? Você continua o mesmo. Não, você também. São os fios brancos aqui Só que a os OAB me fios trouxe. brancos, E eu fiquei um pouco mais calvo, mas continuamos com a mesma essência. Isso aí que é importante, né? O sonho, ele não se apaga dentro do nosso coração. A busca pelo direito, ela nunca se apaga, né? Eu era um estudante chato, rapaz. Essa causa, eu lembro, foi no juizado especial com o lançamento do JEC aqui no Espírito Santo. Sim. Foi a primeira causa, assim. De certa forma, eu fui advogado meu mesmo. Sim. Mas eu quero falar de você. Vamos lá. Quem é o Fabiano? Bom, Fabiano é uma pessoa que eu ingressei no curso de Direito, porque era um sonho meu. Eu estudava à noite na UVV e fazia estágio pela manhã e à tarde para quê? Para custear a minha faculdade. Então, eu custeei minha faculdade. Na época, não tinha terceira ponte. Isso aí foi em 1990. E o que ocorreu? Eu tinha que pegar o ônibus às 5h30 da tarde, vinha pela Carlos Lindenberg e retornava por volta de meia-noite para 7 horas estar na mesma rotina do estágio no dia seguinte. Então, isso aí, ao contrário de me deixar desanimado, não. Foi me dando força para cada vez mais galgar o conhecimento e ver um futuro melhor, observar um futuro melhor. Eu não tinha aquela oportunidade de errar. Isso daí foi uma forma que eu fiquei bem ortodoxo. Para quê? Para não ter a chance de errar. Na vida, infelizmente, no profissional, a gente vive de resultado. Então, eu trouxe toda essa bagagem da época de estudante, de não poder errar, para a minha vida profissional. Sou casado há 23 anos com a Geórgia, tenho 3 filhos que são meus maiores tesouros, que é a Giuliana, e eu fui agraciado com a bênção de um casal de gêmeos, o Enzo e a Manuela, ambos de 17 anos. Você tem uma música com a esposa, não? Uma Georgia música? On My Mind, seria uma delas ou não? Exato, curiosidade. Não. Temos My Way. My Way, Frank Sinatra, exatamente, tanto é que temos tatuado essa música My Way. Que legal. Então, quem vê o Fabiano, esse grande advogado, com um escritório chique, com os clientes dele, mas tem atrás da sua história essa história de muita luta, de estudante, de estágio, para ter a bolsa, para se assumir o ônus de universidade. Então, essa luta sua de jovem, ela existiu. Não foi algo muito dado de modo fácil, não, a você, né, Fabiano? Risque. Eu te digo que a luta ela é diária, tá? Eu ainda me sinto aquele mesmo jovem de quando eu comecei. Por quê? Porque a advocacia ela não nos traz uma segurança. A gente tem que estar sempre dando resultado para o cliente. Então, eu sempre tive esse espírito guerreiro de buscar o quê? Trazer resultado para o cliente, porque, do contrário, eu carrego aquela
aquele medo, aquele trauma de voltar a ter uma instabilidade. É por isso que eu sou muito intenso em todas as questões que eu venho trabalhar, que eu venho né? a me colocar. E eu tenho orgulho de me sentir um jovem advogado, porque a ciência jurídica ela é cíclica e a todo momento está mudando. E a todo momento a gente tem que estar estudando. E a todo momento a gente é um jovem. Por quê? Porque tem que estar se reciclando. O direito, ele por si só, por ele ser inovador a cada momento, ele zera conhecimentos e faz com que surjam novas formas para você estudar para entender uma legislação. Então, eu vejo que há uma paridade de armas, em especial quando se muda uma legislação, quando se muda um código, quando se muda uma jurisprudência, uma corrente. Acho muito importante. E carrego isso porque eu tive a felicidade de ter sido convidado pelo presidente Agesandro da Costa Pereira para ser um dos fundadores da Comissão Estadual de Advogados em Início de Carreira, que seria CEAIC, né? Teve o nome CEAIC, e hoje é a Jovem Advocacia. Então, eu fui um dos fundadores da CEAIC, que hoje é a Jovem Advocacia. Por isso que eu me vejo também como um jovem advogado. Eternamente jovens somos, Sim. Né, doutor Fabiano? Com mais experiência um pouquinho, talvez, Exatamente. Né? Jovens há mais tempo, vamos falar assim. Exato. Com a sola de sapato um pouco mais gasta. O sonho de vir a desembargador, a juiz, ele é algo novo, é algo antigo? Ou seja, você lá, quando estudante, falou, nossa, o 5º constitucional, quando vier, eu vou me candidatar? Ou é algo de pouco tempo, ou é um sonho antigo, Fabiano? Então, meu presidente, tenho orgulho de chamar de meu presidente. Como eu falei, minha vida ela foi um pouco difícil. E enquanto eu estava naquela luta para me formar, eu criei determinadas metas. Porque se você não tiver metas e objetivos, você não chega a lugar algum na vida. Então, a minha primeira meta foi ter uma família. Minha segunda meta, enquanto eu estudava, era ter a casa própria, tão sonhada casa própria. E depois, por incrível que pareça, a terceira meta seria ter um veículo, porque eu só fui ter carteira de motorista aos 25 anos de idade. Isso é muito raro, né, Fabiano? Exatamente, para você ver como foi difícil. Nossa idade, assim, jovem, 18 Exato. Anos é o primeiro dia de autoescola para fazer. Eu fiz isso, inclusive. Então, mas eu só tive a condição de realizar esse sonho aos 25 anos. E sempre sonhei em ser desembargador, em ser um servidor público. Você poderia ter feito concurso? Poderia, mas o meu sonho era advogar para, no final da carreira, ser um desembargador. Graças ao bom Deus, ele me deu em abundância uma família maravilhosa. Hoje eu tenho uma moradia que está além muito do que digna, eu sonhei. Né? Muito digna, com certeza. Exato, e consegui realizar meu sonho de dirigir. E com certeza, presidente, eu não vou medir esforço para realizar esse sonho de ser desembargador. Que bom, que bom. Então, mesmo quando estudante, você já tinha nessa ideia de vir a desembargador um dia. Que interessante. Bom, vamos lá. O que te fez decidir a concorrer ao 5º Constitucional? Qual a sua principal motivação? Bom, a minha principal motivação, além deste sonho, é o quê? Tem uma hora que a gente consegue criar uma certa estabilidade. Meus filhos já estão criados e eu gostaria de devolver à sociedade tudo aquilo que a advocacia me proporcionou, que ela me proporcionou, assim, diria eu que em excesso. Deus foi generoso, eu passei por excelentes presidentes também que me deram oportunidades, você me deu grandes oportunidades, então chegou essa janela para ser desembargador que eu virei e falei, estou preparado. No pleito passado, eu não concorri, não coloquei o meu nome e
agora eu me sinto efetivamente preparado, numa idade madura. E para quê? Para servir a sociedade, entendeu? Porque eu verifico que o acesso ao judiciário, o acesso ao desembargador, ele, através do advogado, ele é a última porta da sociedade. Ou seja, a sociedade ela só tem voz com o poder judiciário através do advogado. Então, eu busco implementar uma abertura como se fosse uma extensão do escritório da advocacia, o meu gabinete. O meu gabinete sempre estará aberto a receber os advogados. Eu estarei recebendo diretamente o advogado. Não tem essa de conversar com assessor. Vai conversar diretamente comigo. Minha porta vai estar sempre aberta para o recebimento, inclusive em casos de plantão judicial. Por quê? A gente carrega chagas, eu carrego chagas, o senhor carrega chagas da advocacia, que é muitas vezes você querer falar com o magistrado e não conseguir falar. Ter que falar com o assessor. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Bom, qual a parte da sua vida profissional que mais te orgulha até aqui? Uma causa, um cliente, um ganho, uma perda, um atendimento? O que te marca, assim, que fala, rapaz, naquele caso ali eu tenho orgulho danado em ter alcançado esse êxito A, B ou C? Olha, ou um desafio também? Foram muitos, mas... Pincela um deles aí, ou dois. Um deles foi... eu advogava para uma grande empresa de departamentos e era véspera de carnaval. E eu estava preparado para viajar com minha família para Guarapari. E o que ocorre era já colocando as coisas no carro, me toca o telefone, onde uma delegada, de forma abusiva, por não ter sido trocado uma mercadoria que não era para ser trocada, porque estava fora do prazo e não atendia às exigências do Código de Defesa do Consumidor, ela prendeu a gerente e 2 vendedoras. Eu lembro desse caso. Então, eu não posso falar muito, foi um caso emblemático. Ela Mas prendeu... eu acho que eu sei qual é a rede, a grande rede. A grande rede. Ela deu voz de prisão e eu fui acionado 7h30 da noite. Passei a noite na delegacia. Foi arbitrado um valor exorbitante e não se aceitou cheque. Eu tive que recorrer ao plantão judiciário e para reduzir o valor da fiança, né? Porque era um valor exorbitante. Isso por volta de 4h30 da manhã. E às 11h, as clientes foram liberadas, graças a Deus. Então, foi um caso assim, que me marcou. Eu acabei não tendo o carnaval, porque viajamos... Foi na Bandeira 2, Fabiano? Foi na Bandeira 2, foi bom. Mas o que acontece? Para acabar com o carnaval do advogado precisa ser Bandeira 2, Bandeira 3, né? talvez 5. Mas o que acontece? Eu fiquei travado durante o carnaval, meu pescoço, meu corpo dolorido, porque realmente você vê pessoas inocentes sendo encarceradas, mandadas para presídio. É uma dor enorme e é um caso que eu jamais quero passar novamente. Perfeito. Muito bom mesmo. Existe um mentor, uma figura, um advogado, um juiz que influenciou na sua vida profissional? Quem é o mentor de Fabiano ou não tem um mentor? Bom, é alguém que você estagiou ou esteve no escritório junto, né? Tá, Enfim, meu primeiro... Quando eu te conheci, você estava em um outro escritório, um grande escritório, eu Sim, lembro. sim. Meu primeiro mentor seria Jesus Cristo. É a pessoa escolheu bem. A quem eu busco estar cada vez mais próximo. Mas, ao longo dessa caminhada, eu sempre admirei o trabalho do Márcio Tomás Bastos. Inclusive, eu fui correspondente dele aqui, da mesma forma que o
o de Cachoeiro, meu Deus. Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes? Sérgio Bermudes. Exatamente, doutor Sérgio Bermudes, também fui correspondente dele aqui. São grandes, grandes advogados. Aqui eu tive o Reinaldo José Pinto, que foi secretário da OAB, e tem uma grande afeição a você, ia falar Vossa Excelência. Me espelho bastante na forma em que trabalha, em que age. É a nossa amizade. Exato. Da mesma forma que eu me espelho também muito no Alberto Neymer. Legal. Nós temos grandes expoentes aqui da advocacia. Eu cheguei a trabalhar com José Carlos Sten Júnior, que também foi uma pessoa maravilhosa. O próprio Antolini Filho foi quem me deu a primeira oportunidade. O Renato Gastim. Então, são pessoas que eu me espelho e fizeram com que eu construísse esse meu caráter profissional. Nós já tivemos uma ação muito interessante juntos, né? Sim. Foi uma ação que eu acho que dá outro podcast. Exatamente, dá outro podcast. Foi um aprendizado foi muito bacana. Bem lembrado, exato. Aprendizado muito bacana nosso, não é verdade? Fomos ao CNJ. Né? e vi o seu prestígio dentro do CNJ. A gente trabalha o seu brilho dentro do CNJ. É muito importante, presidente, você ter tocado neste assunto, porque é uma causa difícil, onde auxiliei o RISC no CNJ, e é grandioso ver quando temos uma representatividade no Estado. E ali eu tive a certeza que o José Carlos Risque Filho é uma grande representatividade nacional. Aprendi bastante e tenho um grande orgulho de ter ladeado com você naquela defesa. Obrigado, carinho, Fabiano. Obrigado, carinho. Vamos falar de você. Sua primeira ação, você se lembra, não? Foram muitas. Foram muitas? Não, eu não me lembro. Então vamos... Mas com certeza eu tremi como eu tremo até hoje. Hobbies e vida fora do trabalho. Quando você não está no escritório, o que você gosta de fazer para relaxar, Fabiano? Para relaxar? Bom, quem me acompanha em rede social vê que eu sou apaixonado por musculação e lutas. Então, sempre, Fabiano? Sempre. Qualquer tipo de luta, arte marcial, eu já passei. Olha, então, eu gosto muito, é uma forma de eu me esquecer, trancar o advogado no armário e deixar o Fabiano se divertir um pouco. Mas você gosta de assistir ou você entra no ringue, luta também um pouquinho ou nada? Assim, não, você eu vai gosto de ver de igual assistir... a mim, ficar sentado e olhando os outros se matarem. Eu gosto de assistir, mas eu também treino, gosto de treinar. Também o que você treina? Jiu-jitsu? Olha, jiu-jitsu, judô e estava até certo tempo atrás no MMA. MMA, olha que legal. Aos 52 anos, é meio que irresponsável, né? Mas... Você se lembra do UFC 1? Eu me lembro do UFC 1. Me lembro. Royce Gracie. Royce Gracie. Pouca gente vai se lembrar. Sim. Eu acho que o UFC hoje ele está em 522, né? Isso exatamente. É um negócio que meio que se perdeu no número já. Né? Nessa área, a família Royce, a família Gracie, ela foi bem empreendedora e começou a gerar o que nós temos hoje, o Ultimate Fighting Ultimate Championship. E o jiu-jitsu brasileiro. E acabei fazendo grandes amizades também no UFC. Que legal. Como você enxerga o papel das prerrogativas dos advogados e a relação do sistema OAB com o poder judiciário? Você acha que existe uma prerrogativa mais importante, uma específica ou não? Bem, a prerrogativa para mim mais importante é acesso. O advogado hoje ele tem que ter acesso. Ele tem que ter livre acesso. Isso aí está, inclusive, no nosso estatuto. Tá? Então, para mim, qual é a prerrogativa mais importante? É o livre acesso, porque ali ele está defendendo o direito do seu cliente. E eu pretendo manter isso daí como mantra, o livre acesso. Tenho visto que a gestão atual tem feito um brilhante trabalho com relação à prerrogativa,
porque prerrogativa é algo inegociável. E eu fico feliz de ver cada vez mais o advogado tendo voz e avançando com as prerrogativas. Digo isso a nível estadual, como digo isso a nível federal. Estou aqui para parabenizar quando a OAB foi às ruas por uma tentativa de se fechar comarcas. Então, lhe dou os parabéns, também fiz parte desse movimento, porque não se fecha comarca, porque, volto a falar, quando você fecha a comarca, você cala uma sociedade, porque a advocacia, a comarca, é a voz da sociedade do Poder Judiciário. Então, graças ao bom Deus e ao trabalho da OAB, essas comarcas não foram extintas. Fabiano, você já foi não atendido por um juiz ao ir para despachar, ou um desembargador, ou um ministro? E se você não foi atendido ou foi, o que você pensa que uma autoridade chega em um cargo tão importante e se nega esse atendimento? Então, chega a ser um absurdo, né? Porque, volto a falar, ali a autoridade está na condição de servidor. Então, se tem que servir, ela tem que estar aberta a ouvir a pessoa. O advogado nada mais é do que o porta-voz à sociedade. Então, é uma bandeira que eu carrego, o que o juiz, o desembargador, o ministro, ele tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir o advogado, ele tem que dar esse acesso. Eu tenho uma história onde, na Justiça do Trabalho, eu cheguei para despachar 1h30, aí o juiz falou, vou despachar. Fiquei aguardando. Eram 6h40 da noite e o juiz saiu, só que ele olhou para mim, você está ainda aqui? Eu falei, sim, eu estou trabalhando e eu estou esperando o senhor para defender o direito do meu cliente. Ele, olha, eu nunca vi um advogado persistente igual a você. Aí ele retornou, analisou o meu processo, ouviu o meu processo, pediu que eu aguardasse e deu a decisão. Mas eu tive que esperar quase que 5 horas. Nossa. E ele tinha esquecido de mim porque já estava indo embora. 5 horas esperando. 5 horas esperando. Experiência ruim esse chá de cadeira, né? Sim. Então, era comum antigamente. É um não, então. Ele só te deixou esperando 5 horas. Só é um não deixou. Com subterfúgio de exato, tempo. Porque se eu não fosse ali persistente, eu teria ido embora. Entendi. Voltado aquele famoso volta amanhã. Não, eu fiquei, eu persisti. Entendi. Aí a gente volta ao início da conversa. Eu nunca pude ter a possibilidade de deixar para amanhã. Não, eu tenho que resolver. Então você nunca teve essa negativa. Não vou atender hoje, não venho aqui. Nunca teve essa negativa direta. Não, né? eu sempre fui persistente. Perfeito. Mas que existe, eu sei que existe. Perfeito. Celeridade processual, um problema extremamente grave, né? A falta dela, no caso. A celeridade é uma questão central no judiciário. Como você enxerga o equilíbrio entre velocidade e qualidade das decisões? Ou seja, não temos aí um juiz que julgue um despacho simples para intimar outra parte em lote, mas sim se adentrar ao mérito, né? Impulsionar o processo, porque na verdade o que o advogado quer é isso. Então, isso aí é uma das minhas bandeiras, é estar na condição de desembargador para auxiliar a movimentação de processo. Uma liminar, você não pode demorar uma tutela muito tempo porque ela corre o risco de perecer. Então, esse tipo de provimento ele tem que ser dado rápido, dentro de um prazo que não vai causar prejuízo aquele que está buscando o judiciário, o jurisdicionado. Então, uma das minhas bandeiras é prestar a tutela jurisdicional
o mais rápido possível. Muitas vezes é o que eu falo. Aprecia, mas se for o caso, nega. Por quê? Se for negar... Deu uma resposta, né? Você me deu uma resposta e me deu condição de trabalho, que é o quê? Ou eu vou recorrer da decisão, ou eu vou mudar a estratégia. Agora, ficar sem ter uma decisão é angustiante, principalmente para o advogado, porque a pior coisa é você não ter uma resposta para o seu cliente. O teu cliente pergunta, e aí? E você não tem uma resposta. Não Isso teve é o ruim. despacho. Não né? teve o despacho. E aí põe a culpa no atraso do processo no advogado. Sim. Aí troca de advogado e que infelizmente ele não vai dar jeito e troca pela segunda vez o Exato. advogado e põe a culpa eventual de morosidade processual no advogado. Isso é realmente recorrente e muito triste. É triste. E eu já tive a oportunidade, Fabiano, lá no meu escritório, de falar, olha, você vai me desculpar, eu já fui lá 5 vezes. Exatamente. E eu peço até que o senhor ou vá junto comigo, ou se eu não puder ir, o senhor vá, porque é muito importante o advogado, às vezes, mostrar a dificuldade que é o nosso trabalho. Que, por vezes, o advogado ele trabalha sem ter o seu cliente ao seu lado. Exato. As idas ao fórum, os despachos, às vezes você não leva o seu cliente necessariamente sempre, né? Sim, mas isso aí, da mesma forma, por regra, lá no escritório, foi a primeira vez, foi a segunda vez. Não conseguiu êxito, na terceira, a gente já leva o cliente para o cliente também sentir o dia a dia e ver que estamos trabalhando. Então, das minhas bandeiras, e eu estando desembargador, eu vou auxiliar no quê? Numa celeridade de decisões. Muito bom. Quer seja deferindo ou não, mas que se decida. Perfeito. Visão de futuro. O que você considera ser o maior desafio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo hoje? E como pretende ajudar a resolvê-lo? Né? O senhor está se colocando à disposição de nossa classe exatamente para integrar o tribunal. Então, a gente passa de um momento de espectador para membro de um poder. De certa forma, o que a classe quer ouvir e saber qual o problema que o senhor acha muito grave, né? Se é esse que o senhor acabou de falar ou não, enfim, outros problemas também, e como é que o quinto, né, um desembargador que é originário do quinto, pode ajudar. Então, o quinto ele vem justamente para oxigenar o tribunal, tanto com o Ministério Público como com a advocacia. Nós levantamos sempre cedo e trabalhamos. Até tarde. Estamos acostumados a trabalhar até tarde. E eu quero dar essa parcela para o judiciário de trabalho. Para quê? Para o jurisdicionado estar bem atendido. Para o advogado poder ser ouvido. Uma questão aí que eu fixo também é valorizar os honorários de sucumbência do advogado, porque muitas vezes não é observado conforme o artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Então, é algo que eu quero levar essa ideia de valorizar o trabalho do advogado, porque, querendo ou não, aquilo dali representa para a gente alimento. A sucumbência é alimento, então ela tem que ser valorizada, ela não pode ser por arbitramento ou por valor vil. Irrisório, né? Irrisório. Então, eu estarei lá para quê? Para contribuir com os meus pares para tornar uma justiça mais célere e mais igualitária. Perfeito. Tecnologia no judiciário, né? Ela tem alterado a forma como operamos o direito. Qual a sua visão sobre o uso de inovações no judiciário? IA, ChatGPT, enfim, sistemas, aplicativos novos. O que você imagina disso? Então, tudo que venha a dar celeridade, eu vejo como positivo. Mas temos que ter zelo e não podemos confiar totalmente no que a inteligência artificial vai fabricar, vai fazer. Ela tem que sempre nos dar caminhos, nos dar pontos, nos auxiliar, mas
a chancela tem que ser sempre nossa. Você usa algum aplicativo hoje? Você tem essa Sim, o chat prática, essa curiosidade? GPT. Usa? Você Sim, usa? utilizo. Fonte de Diariamente? pesquisa, sim, como fonte de pesquisa. Volto a falar, não é que o chat ele esteja ali, a inteligência artificial esteja para tomar a mente do Fabiano Cabral. Não, mas que ele pode me trazer determinadas questões que eu não teria alcançado sem ele, sim. É um bom conselheiro. Governador Renato escolhe o desembargador Fabiano. Primeiro ato da gestão Fabiano, do mandato do Fabiano, ou primeiro sentimento, o que o senhor vai fazer e pensar, enfim, empossado. E aí? Chora, com certeza, emocionado, né? Qualquer um se emociona. E depois? Primeiro ato é agradecer a Deus. Segundo ato, agradecer à advocacia. Porque eu jamais posso esquecer de onde eu vim. Eu fixei, durante 29 anos, raízes na advocacia. Durante 26 anos, eu prestei serviço voluntário para a advocacia. Quer seja como presidente de comissão, membro do Tribunal de Ética e Disciplina, diretor da ESA. Então, eu não posso esquecer o que a advocacia me deu. O que eu sou, o que minha família provém da advocacia. Então, além de agradecer a Deus, eu tenho que agradecer à advocacia e o especial. Jamais esquecer as raízes de onde eu vim. E a partir daí é colocar em prática o quê? O acesso. É permitir que o advogado ele não se sinta constrangido ou milindrado em ter que falar comigo na condição de desembargador. Ele tem que me ver como uma pessoa normal, de fácil acesso, de fácil fala, entendeu? Para que eu esteja ali para cumprir o meu mistério, que é o quê? Dar uma decisão. Então, de imediato eu faria esse tipo eu implementaria essas questões. Ping-pong, um livro jurídico favorito? Direito Civil, Silvio Venosa. Nossa, esse é bom mesmo, hein? Um jurista que você o admira? Márcio Tomás Bastos. Um lugar para relaxar, Fabiano? Minha casa. Qualidade profissional? Então, eu ainda tenho que me desligar um pouco mais da profissão. Eu tenho que ficar um pouco mais ligado no Fabiano. Defeito? Olha, eu sou um pouco difícil de lidar. Eu não tenho temperamento tão fácil. Porque eu podia falar, nossa, meu defeito é ser pontual. Sou pontual demais. Isso é a Não, qualidade, né? eu tenho um temperamento, assim, difícil. Não sou uma hobby pessoa inusitado, fácil. Fabiano. Hobby inusitado. Seria o treino, a arte marcial com essa idade. Eu acho que é inusitado, porque já passei Eu adoro muito. boxe, Fabiano. Adoro boxe. Relaxa, né? Exatamente. Se às vezes você bate ali no boxe, a pessoa que você não pode bater na rua, né? Não pode bater na rua. Então você desestressa no saco de pancada. Então é inusitado porque com 53 anos, 52 anos, prestes a fazer 53, ele é inusitado. Mas você está muito bem. Muito obrigado. Uma frase que te inspira? O fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Essa frase é de Og Mandino e eu carrego desde o tempo da faculdade, quando eu passava esforço, quando eu baixava minha cabeça, quando eu tinha vontade de chorar, eu sempre me vinha essa frase. O fracasso jamais lhe surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Muito bom. Comida favorita? Moqueca. Cozinha alguma coisa? Capixaba. O resto é peixada. O resto é peixada. Não. Faz alguma coisa? Não. Hoje Nada? em dia minha filha cozinha melhor Você que eu. só come? Igual a mim? Eu cozinhava, mas hoje a minha filha mais velha, de 22 anos, ela que
assume a cozinha lá de casa. 22 anos já? Já, fazendo medicina, se Deus quiser, forma ano que vem. Que bênção, hein? Benção. Parabéns, Fabiano. Obrigado, obrigado. A câmera é sua, fique à vontade para solicitação de votos. Lembrando que você vai ter um número que vai ser apresentado aqui ao final. Fique à vontade para falar com a nossa classe. Doutores e doutoras, veja, sou uma pessoa simples, sou uma pessoa batalhadora, advogo há 29 anos, conheço o sistema OAB porque durante 26 anos eu trabalhei de forma voluntária para a OAB, estou querendo ser desembargador e conto com esse apoio de vocês para que você tenha voz dentro do tribunal, para que a sociedade tenha voz dentro do tribunal, para que o meu gabinete seja a extensão do seu escritório e que eu auxilie para que as demandas sejam resolvidas de forma rápida. Acredito que eu vindo a ser desembargador, vou tratar de forma mais humanizada possível aquele que me procura. Conto com você. Estivemos agora com o nosso querido amigo Fabiano Cabral Dias, um nome importante dentre os 23 que se apresentaram. A classe da advocacia tem o direito de ir até 12 votos, então não deixe de exercê-lo. Vote em até 12 nomes. Muito obrigado, Fabiano. Eu que te agradeço. Fica com Deus. Um Igualmente. grande sucesso. Prazer. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado.